Sabe aquela sensação de estar num beco sem saída, de se apegar a algo que no fundo a gente sabe que não serve mais? Pois é, hoje vamos explorar uma ideia que pode ser libertadora, a arte de deixar ir. Para muita gente, deixar ir soa como desistir. Parece a mesma coisa, mas não é, nem de longe. E para a gente entender bem essa diferença, vamos pensar numa situação bem comum que muitos podem reconhecer. Olha só esse dilema. O instinto materno grita para intervir, para proteger, certo? Mas será que deixar um filho seguir o próprio caminho, até mesmo cometer os próprios erros, significa que não nos importamos? A verdade é que, às vezes, deixar ir pode ser o maior ato de amor e de confiança que existe. Para entender de verdade o poder de deixar ir, primeiro a gente precisa separar as coisas. Vamos colocar lado a lado com algo que parece muito, mas é totalmente diferente: desistir. A diferença é gritante, né? Deixar ir vem de um lugar de força, de confiança, enquanto o desistir vem do medo, da sensação de derrota. Um é sobre abrir uma porta nova, o outro é ficar preso olhando para uma porta que já se fechou. E atenção, deixar ir não é ficar de braços cruzados, não é passividade. Pelo contrário, é uma entrega ativa ao fluxo da vida, é confiar que existe um plano maior em andamento, mesmo que a gente não entenda na hora. Tá, mas se deixar ir é tão bom, o que impede a gente de fazer isso? Na maioria das vezes, o obstáculo somos nós mesmos. Ou, para ser mais específico, o nosso ego. Tem um exemplo ótimo do Dr. Su que mostra bem como a nossa perspectiva pode nos pregar peças. Ele aprendeu isso da maneira mais difícil. Imagina a cena. País novo, regras de trânsito que ele não conhecia. O primeiro instinto foi raiva, frustração. Que absurdo esses carros colados na minha traseira. Ele estava reagindo com base no que ele conhecia, no que era certo para ele, e não no que de fato estava acontecendo. E aí que veio a grande sacada. Ele descobriu que aquilo era normal, era seguro. A raiva dele toda era baseada num mal-entendido. Essa experiência ensinou uma lição valiosa. A nossa realidade não é a única que existe. Ao deixar ir a própria perspectiva, ele se abriu para um novo entendimento e, claro, evitou um conflito totalmente desnecessário. Mas, e quando a vida não dá escolha? Quando ela simplesmente força a gente a soltar as rédeas? Foi exatamente o que aconteceu com uma mulher chamada Pu Yue, que ficou cara a cara com a própria mortalidade. A Pu Yue se descrevia como teimosa, uma pessoa que sempre lutou para ter o controle de tudo. Mas uma experiência de quase morte, bom, isso mudou tudo. Ali, naqueles momentos que ela achou que seriam os últimos, a vida inteira passou como um filme diante dos olhos dela. Mas em vez de medo ou arrependimento, o que ela sentiu, foi algo totalmente inesperado. Ela se tornou uma espectadora da própria vida, livre do peso dos apegos, dos ancores, de tudo. Ela sentiu uma paz que nunca tinha sentido antes. Uma paz completa. Não foi uma decisão pensada, sabe? Foi uma rendição. E foi ali, ao se render, que ela encontrou a liberdade para deixar ir o seu antigo eu e abraçar um novo começo. É como a fênix, né? Que renasce das cinzas. Às vezes o nosso eu antigo precisa morrer para que um novo eu possa nascer. E deixar ir é esse fogo que transforma. Mas olha só, deixar ir não é só para esses momentos de crise. Pega o caso do Gua Huai. Aos 56 anos, um contador de sucesso, ele decidiu virar a vida de cabeça para baixo. Para ter sucesso nessa nova jornada, ele teve que abrir mão de um monte de coisa. Da identidade de executivo bem-sucedido, do status, das crenças antigas. Ele escolheu o crescimento em vez do conforto. Escolheu o futuro em vez de se apegar ao passado. Esse poema antigo diz tudo, não é? Os finais, muitas vezes, são só começos disfarçados. Quando a gente deixa ir o que achava que queria, abre espaço para o que a gente realmente precisa. Então, como é que a gente coloca isso em prática no dia a dia? A resposta pode estar numa metáfora bem simples, mas poderosa: a de esvaziar a xícara. Pensa nessa cena. Um mestre zen está servindo chá para um aluno. A xícara enche, mas o mestre, ele continua servindo. O chá começa a derramar por todo lado e o aluno, claro, fica sem entender nada. A lição do mestre é muito profunda. Se a nossa mente já está cheia até a borda com as nossas próprias opiniões, com as nossas certezas, como é que vai entrar alguma coisa nova? Como é que a gente vai poder crescer? E aqui está o ponto central de tudo. Quando a gente muda a nossa paisagem interna, o nosso mundo lá fora se transforma junto. Ao esvaziar a nossa xícara, a gente convida o universo a preenchê-la com infinitas possibilidades. E com isso a gente encerra a nossa reflexão de hoje. Mas a jornada, claro, só começou.
Então, a pergunta que fica é, para poder receber um novo começo, do que é preciso abrir mão agora? A resposta, no fim das contas, está dentro de cada um.